Beleza, eu vou gravar um tutorial bem rápido e objetivo sobre como fazer a regressão no Gretl e como testar se a nossa regressão foi bem feita. Eu estava estudando um livro de estatística aplicada e introdução à econometria e eu vi que existe outra maneira da gente descobrir se o nosso modelo foi bem feito ou não, que eu achei bem mais fácil do que pelo p-valor. Então a gente vai abrir a base de dados que o professor passou, normal, vai importar de P2. Não. Aí a gente vai rodar o modelo dos mínimos quadrados. Então a gente vai colocar o IMC como variável dependente e as outras como regressores. Vai rodar o modelo, e aí beleza. Essa tela a gente já conhece. O que a gente vai usar para ver se o nosso modelo foi ou não bem especificado são aquelas estatísticas que o professor ensinou, né? Só que ao invés de olhar o p-valor, a gente vai fazer o seguinte. Esse teste aqui, ele diz se o nosso modelo foi ou não, se os quadrados dos resíduos são menores que os quadrados totais explicados. Então, a gente vem aqui em ferramentas, tabelas estatísticas, que são exatamente aquelas tabelas que a professora Rosiane e a professora, esqueci o nome da outra, Sônia, deram para a gente. Então, aqui é a tabela normal, aqui é a T de Student, a gente vai usar essa tabela F. É bem simples, ó. A gente só tem que colocar igual tá aqui, ó, 4 e 42, que são os graus de liberdade, e a probabilidade vai ser metade de 5% de cada lado, né? Então, a probabilidade da direita é metade de 5%. Aí, ele dá o valor crítico. Esse valor crítico é um teste de hipótese que a gente está fazendo. A hipótese é a seguinte, a hipótese nula é de que o nosso modelo não serve para nada. E a hipótese alternativa é que ele serve para prever o IMC. Então, quem vai falar se o nosso modelo serve ou não é justamente a estatística de teste, que é essa estatística aqui. Então, para a gente negar a hipótese nula, rejeitar ela, a estatística de teste, essa daqui, tem que ser maior do que o valor crítico. Então, como a gente vê aqui, ele é muito maior que 3. Então, o nosso modelo serve para explicar o IMC. Essa vai ser a lógica para todos os outros testes. Eu vou deixar essa tabela aberta. Aí a questão da razão T, que é outra coisa que a gente precisa prestar atenção. A gente já sabe que essas estrelas, elas dizem o grau de significância. Mas para a gente saber como que o programa faz isso, é só vir aqui em análise, intervalo de confiança dos coeficientes. O que é isso? É um teste de hipótese para descobrir se os nossos coeficientes eles são significantes ao, ao certo grau de significante de confiança, né? Então aqui está 5%. No caso é a mesma coisa aqui. A distribuição é a t de student, por isso que é razão t, e os coeficientes eles vão ser significantes se eles forem maiores do que esse valor aqui, que é o nosso valor de teste. Então, a gente vê aqui, por exemplo, isso tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, ou ele tem que ser maior que 2,018 ou menor que menos 2,018, que é o que acontece aqui, ó. Constante, ela é maior do que 2,018. A idade, ela não é menor do que menos 2,18. Então, é só lembrar daquele gráfico de probabilidade e ele tem que ser maior ou para a direita ou menor à esquerda, né? Então, isso explica por que, por exemplo, idade não é significante a 5% nem a 10% no caso. Aqui, por exemplo, ó, TV semanal ela é maior, no caso é menor do que menos 2,018. Por isso ela é significante a 5%. Mas se a gente mudar aqui para 1%, ó, a gente vê que mudou para 2,698. E do lado esquerdo, que é para onde está indo aqui, seria menos 2,698. Como esse resultado aqui não é menor do que esse aqui, ela não rejeita a ideia de que o coeficiente
ele não serve para nada. Então, é só uma curiosidade para mostrar como que o programa chegou aqui, né? Então, quando a gente coloca aqui de novo em 5%, ele é, de novo, significante. Aí, a mesma lógica do teste de hipótese serve para os outros três testes, na verdade. Vamos rodar o reset de Hansen agora. Nem precisa disso aqui. Pronto, está aqui. A gente vê que a estatística de teste do teste de Hansen, ele também é a estatística F. A gente só tem que mudar, desculpa, a gente só tem que mudar esses valores aqui, ó. É só seguir o que está aqui, F, então a gente vai usar a estatística F de 2 graus de liberdade sobre 40 graus. A gente deixa em 5%, pronto, está aqui, ó. O valor crítico é de 4,05. E olha só a nossa estatística de teste. É de 0,75. Então, lembra que eu falei antes, a hipótese nula é de que o modelo, a especificação é adequada. A gente só vai rejeitar a hipótese nula se a nossa estatística de teste for maior do que o nosso valor crítico, que não é o que acontece aqui. Logo, a gente não rejeita a hipótese nula. Então, pelo teste de Hansen, a gente está com a especificação bem feita. O próximo é de normalidade dos resíduos. Ele demora um pouco aqui nesse computador. Tá, foi. Então, nem precisa disso aqui, nem disso. Aqui, ó. O teste, esse aqui usa o Q quadrado. Não precisa se preocupar. Tem aqui na tabela. Q quadrado. Mesma coisa, a gente vai colocar aqui 2 graus de liberdade, 0,025, que é metade de 5%. Está aqui. Nosso valor crítico é 7,37 e a nossa estatística de teste é 3,49. Logo, a gente não vai rejeitar a hipótese nula, porque a nossa estatística de teste é menor do que o nosso valor crítico. E esse mesmo teste ele serve para o de Arquibera. A gente só precisa salvar o resíduo. Ele vai aparecer aqui, variável, teste de normalidade. Todos esses testes, até onde eu sei, eles usam essa tabela aqui, que é aqui quadrado. Então, o de Arquibera, ele não é maior do que o nosso valor crítico. Então, a gente não rejeita a hipótese nula. E qual é a hipótese nula? Está aqui. É de que o erro tem distribuição normal, que é justamente o que a gente está procurando. Beleza. Eu espero ter ajudado.